Bom, meu nome é João Marcelo Corrêa Nobre, né? Eu sou iniciado no Candomblé há 20 anos, estou completando 21 anos em 4 de setembro. Dentro do Candomblé, o meu local é o Decolar, né? Eu venho a família biológica, nós viemos, já nascemos dentro do Candomblé, raiz, uma parte criada em Ponta de Areia, onde é a raiz de Leia Bolá, onde cultua a Paxê Gungun, né? E a família espiritual, eu sou filho do Flaviano dos Santos, do Leachel Banã, né? Onde vem a raiz, né? Do Leachel Pofunjá, né? Onde tudo se começa. Então, se existe João Marcelo, se existe André Tolá, é porque a gente veio através dessa corrente, dessa água que percorre do Leachel Pofunjá, aonde a minha matriz é o Leachel Banã, sou filho, né, de iniciação de Nanã, onde é minha mãe espiritual, né, e me fez caminhar minha trajetória do início e até o dia de hoje. Bom, eu cheguei no Candomblé desde que eu nasci, né, desde que eu nasci eu trago problemas para minha mãe, né, problemas espirituais, em que a parte da medicina ela não tinha resposta, né, então foi com o tempo, minha mãe e meu pai, né, com o tempo eles foram tentando conduzir da melhor forma, né, tentando achar identificar onde que estava o problema, né, com 7 anos de idade eu fui levado para uma casa de uma tia minha, né, de Balda, uma mulher maravilhosa, no Banda, né, Mesa Branca, aonde esse período ela abraçou, mas dizendo que ela iria cuidar do menino, mas o homem seria de uma outra forma, ele se tornar de uma outra forma. Ela tentou, através da espiritualidade, tratar o meu problema espiritual, ela acalmou bastante tempo, mas quando chegou aos 15 anos de idade, não teve mais como segurar, né, a entrada para o candomblé. E eu me lembro que ela dizia assim, disse, vou perder meu menino para a terra do Dendê, né? Quando chegou aos 15 anos, né, a situação começou a voltar, tudo que eu sentia espiritualmente, as crises que eu tinha, as dores cabulosas na cabeça, né? Ia pro médico, fazia todo o tratamento e o médico dizia que não era nada, né? Que algo distante estava acontecendo, mas em que ele pegou o braço de minha mãe e disse, mãe, isso ela me contando, vai buscar o outro lado, que o lado de cá tá tudo ok. E aí, fiz o jogo com meu pai, na época, meu pai Flaviano, né, meio sem vontade, porque a gente novo, a gente quer curtir, a gente quer curtir o mundo que os 16 anos permite, os 15 anos permite. Nesse período que começou a querer tratar minha parte no candomblé, veio meu pai do óbito, meu pai biológico, e aí, em respeito à espiritualidade, né, esperamos um pouco, e nem o Borim pôde dar na época, porque uma coisa chamaria a outra. Quando passou 6 meses de meu pai falecido, foi um momento que eu dei uma outra crise espiritual e não teve como segurar. E aí passou esse período. Na época de junho, né, eu estava indo para a faculdade, cheguei lá, liguei meu irmão desesperado, porque eu não sabia onde que estava. Me perdi dentro da faculdade, né, num desespero, minha mãe foi me buscar, e de imediato ligou pro meu pai, a gente fez um jogo de novo. E eu não posso dizer a você que eu fui a Bian dentro do candomblé, porque eu não tive tempo de ser a Bian, né, eu fiz um bori, eu me lembro muito bem, 2 de julho, né, e 29 de agosto eu desci para o terreiro de Achalbanã, já em desespero, para que possa ser dado início à minha iniciação, né? Daí em diante, eu entrei para o candomblé com a alma, com o corpo. A alma ainda não tinha ido, porque no candomblé se precisa de aceitações. Então a gente precisa de entender o processo, e o candomblé é abdicar. Então não adianta a gente fazer santo se a gente não está preparado para o candomblé. Candomblé é quando você tem uma festa de largo, um carnaval, você vai e vai dizer assim, e Pai de Santo te liga, vai ter buri, vai ter uma coisa, ou vai ter uma obrigação no seu terreiro e você vai ter que desfazer sua malinha de carnavalesca, botar sua mala com suas roupas de rações e vir cumprir o seu papel. Né? O primeiro passo que a gente entra no candomblé, quando a gente vai se iniciar, é o juramento.
E é esse juramento que a gente tem que fazer prevalecer. Eu entrei menino, né? E desse menino eu venho percorrendo de uma forma que o meu orixá vem explorando dentro de mim, aonde eu digo a você, eu não me explorei ser um homem, mas Oxóssi explorou dentro de mim um homem que eu nem imaginava ser. Bom, o processo de Iaô para mim foi fantástico, né? Ah, ele tá mentindo? Não, foi fantástico, porque eu vivi Iaô. Hoje as pessoas não querem viver Iaô. Meu processo de Iaô foi passar por um ano, arriar comida seca, caminhar no candomblé, aprender no candomblé, seguir o ciclo de festa do terreiro, entender o processo, né? Quando você está ali dentro, você passou X tempo recolhido, e quando você está aqui fora, outra pessoa está passando e você vê tudo que foi feito. Então o processo do Iaô é você reconhecer, é você entender que hoje você se recolhe, amanhã é o próximo, hoje estão fazendo por você e amanhã você vai fazer por você. Eu aprendi no candomblé a palavra reciprocidade. A gente tem que dar para receber e não é só dar. A gente precisa, não é, desculpe, não é só receber, é dar. Candomblé é doação, a gente tem que se dar mesmo. A gente chega ao trabalho, vai ter que ir lá fazer, ir pra cozinha do candomblé, lavar o barracão, fazer isso, fazer aquilo outro. E no outro dia a gente tem que trabalhar de manhã cedo. Isso chama-se doação. Então, minhas mais velhas, meu pai pequeno e minha mãe pequena, me ensinou a ser Iaô. Então, assim, vivenciar. Eu já vivenciei bastante. Nunca tive ideia e nem imaginava no meu histórico de vida de ser pai de santo. Credo. Eu digo credo para todo mundo. Né? Porque se você, como iniciado, tem que entender o processo de abdicação, o do ser zelador ou zeladora, é você assumir essa abdicação. É você transparecer uma coisa que você um tempo relutou e você tem que ter aquela parte lá e faz que as pessoas entendam em que o processo, o candomblé só se vive se a gente tocar. Não adianta estar dizendo eu sou do candomblé e não sabe o que acontece dentro do candomblé. Eu sou do candomblé, eu sou um doutor aqui fora, tenho um anel de doutorado, seja qual for, eu não quero pegar nenhuma vassoura. Eu não pegar um pano de chão. E pra gente chegar aqui nesse instante, tem que limpar para que as coisas estivessem tudo organizadinho e ficasse limpo para passar. Então, minha mais velha falou, levante, meu filho. Descanse, quando tava virando a noite, chegando pro dia, vai deitar, meu filho. Deita um pouquinho. Daqui a pouco me acorda, tomar meu banho e vai trabalhar. Para depois, mais tarde, voltar, para ajudar meus irmãos que estão sendo iniciados, que estão aqui fora, dar um tanancileiro, fazer uma parte. Então, minha fase de Iaô, eu digo a você, Iaô é o coração do candomblé. É o coração. Se não tiver Iaô, não tem o candomblé. Já, a gente não nasci não sou pavão para enfeitar. Já sim, né? Existem processos em que a gente precisa amadurecer dentro do candomblé. E quando você lida com comunidade, você lidar com várias cabeças, várias personalidades, e às vezes se pega um pouco, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Né? Poxa, eu era para estar fazendo ali. Hoje tem essa perturbação de vício, que é o tal do WhatsApp, Instagram, antigamente não tinha. Antigamente o celular não era tão inimigo da gente. Tá entendendo? Mas assim, existem situações no candomblé que a gente passa, não é no candomblé, eu tenho que corrigir uma palavra, é na comunidade, em que às vezes a gente não quer viver aquilo. Então, por eu ter sido feito novo, né, eu lutei muito com a minha natureza. Mas a única coisa que eu não pensei foi desistir do candomblé. A gente às vezes quer se movimentar por causa de pessoas. Uma vez eu vi uma mais velha me dizer que, quando eu fui perguntar, você fez o juramento, você fez com quem? Aí eu disse, eu fiz só. Você jurou para quem? Então, meu filho, siga seu caminho. Se no candomblé a gente ficar fazendo pelos outros, a gente não vai fazer por candomblé. A gente não vai fazer. Candomblé não é os outros, candomblé é a gente. Candomblé é a energia que emana dentro da gente para fora. Não existe energia de fora para dentro. Se não tiver o dentro, o fora nunca vai existir. Vamos manter a nossa tradição. Aos meus filhos, Uriaxé e Iratalamim, eu digo, vamos manter a nossa tradição. A gente precisa evoluir,
mas não podemos deixar de perder. A gente não pode perder aquilo que levantou uma raiz. Então, dentro da minha raiz, não vamos perder as tradições da onde a gente veio, da onde o Tola pulsou, porque o vento teve que fazer com que o Tola saísse para virar uma energia de um coração que se batesse individual. Né? Quando eu falo individual, é a energia de um terreiro. Então, o que eu digo para meus filhos, que não adianta dizer que está no candomblé se não faz o candomblé acontecer. Candomblé é vivência. Candomblé não tem nada a ver com teoria. Candomblé não tem nada a ver com o YouTube, não tem nada a ver com o Instagram. Candomblé não tem nada a ver com isso. Lógico que a gente tem gente que, por ser moderno, posta, que faz aquilo outro. Mas se a gente faz isso, existem pessoas lá fora que querem ver de uma outra forma e destruir o que a gente tenta fazer positivo, pega essa ponte e se torna um negativo. Candomblé hoje, o que eu quero dizer aos filhos, que jamais digam que você tem uma obrigação de 7 anos, do IG paga, só que você só tem 7 anos. Não adianta você falar que tem X anos, que você tem que falar, mas você tem que dizer certo, mas ainda sou Iaú. Não, agora eu sou Ebom. E aos meus filhos continuo dizendo, sempre digo dinheiro, não adianta ser Ebom se você não entendeu o que é ser Iaú. Que hoje no Candomblé as pessoas querem fazer santo, mas não querem ser Iaú. Eles querem viver uma teoria aí afora e a prática nada. Então eu digo assim pro meu filho, não adianta vocês ficarem dizendo uma coisa. Não adianta eu estando aqui tentando ensinar vocês. Porque se por um acaso, minha conversa é diária, eu vinha a falecer, como é que vai ficar o Tolamim? Quem é que vai dar sequência? É o pessoal de fora? É o pessoal de dentro. Porque é o pessoal de dentro que sabe quanto eu suei, quanto eu abdiquei, quantas lágrimas desceu em mim, quantas dessas lágrimas me fez pensar em desistir. Mas não do candomblé, e sim de lidar com a comunidade, entendeu? Porque lidar com a comunidade é muito complicado. As pessoas entram no porteira de uma forma, quando elas comecem a modificar, o orixá vai transformando, elas esquecem tudo o que foram feitos. Candomblé, o que mais abraça às vezes é ingratidão, mas o que mais pede no candomblé é gratidão. Gratidão ao Oxóssi, gratidão ao Ogum, gratidão a todos os orixás. Então se eles ensinam a gente a ser grato, por que a gente é tão ingrato? Então eu peço aos meus filhos que eles busquem vivenciar o terreiro, não adianta. Não vai dizer, nem vem na roça, meu pai, mentira, viu gente? É pura teoria. Prática, ele é um filho da casa, ele é um filho de Oxóssi, ele é um filho de Xangô, e eu só faço a parte de gerir, de administrar o terreiro deles. Então, aos meus filhos, eu digo em que abrace, sinta e pulse o seu próprio terreiro. É um grande rei. Me ensinou a ser homem. Me ensinou a formar minha personalidade. Oxóssi me ensinou a ter caráter. A quando eu disse assim, eu não vou, ele vai dizer, você vai. Como é que ele fazia? Agindo no meu corpo. Então, Oxóssi, para mim, ele é minha vida. Ele é um pedaço, que eu não posso dizer só um. Existe o outro. Então, é uma junção. E ao mesmo tempo que a mata, ela me abraça, o fogo, ele me protege. Então, essa junção me fez com que esse grande rei, eu pudesse dizer assim, eu te amo. Eu quando sento na frente do meu santo, primeira coisa, quando eu faço aniversário de santo, eu entro no quarto de santo, eu canto Loninha, Jodum, eu canto pra ele, o aniversário é dele. Mas eu agradeço a ele por ele ter me escolhido na minha cabeça. Então o Oxóssi pra mim, ele é 50% ou 100% da minha vida, porque tem um outro. Então, a gente, vamos saber que 100 é 100. Tá entendendo? Mas ele é um grande rei, é um grande pai maravilhoso na minha vida. Uma vez, o que é preciso é combater. É a gente cada vez mais externar que o candomblé aqui não está para repreender ninguém. O candomblé aqui não está para discriminar ninguém. O candomblé é uma comunidade que é para somar. É para matar fome, é para ajudar a conter nossas festas. Quando a gente faz o calendário, quando a gente tem a gente tem exemplo, o Caruru do Ibeji, a gente sai distribuindo marmitas. Candomblé, ele faz parte de uma existência, né? É uma cultura. Então, o que é necessário para fazer isso é fazer com que a gente cada vez mais venha externar
né, combater esse processo de intolerância, esse processo que a gente vai jogar o lixo, não joga aqui não, porque tá cheio de bicho. E não tem bicho, só tem papel higiênico e outras coisas. Você tá entendendo? Então, o candomblé hoje, o que a gente passou em um ano 10 assaltos. Em um ano foram 10 assaltos. E esses 10 assaltos, o candomblé ensinou a gente a ser resistente, criar resiliência, entender o quanto eles sofreram. Então, ao mesmo tempo que vem aquela palavra lá atrás de desistir, nós só se me dizia, siga. Foi aqui que eu escolhi. Tenha um pouco de paciência e fé. E a gente precisa levar um pouco a bandeira do candomblé, externar um pouco, trazer a comunidade pra gente, mesmo que seja tão difícil essa barreira. Posso sim, foi nesse período mesmo dos assaltos. Enquanto eu me questionava, me perguntava o porquê disso, se não era para eu seguir, se não era para fazer nesse espaço aqui, esse movimento de energias, essa força fortalecer a força da natureza dentro dessa comunidade. Uma senhora me disse assim para mim: para vencer na vida é necessário passar pelos espinhos. E esses espinhos iriam sangrar. Mas todo sangue fosse derramado, eu entendesse o motivo e fortalecesse minha fé. Não questionasse e agradecesse por estar vivo e por ter força para seguir. Então, essa é a memória que me faz entender de uma senhora que hoje não está mais aqui presente. Mas ela me disse: é o seu caminho, meu filho. Para vencer, você vai encontrar todas as turbulências na vida. Mas para vencer, só a sua fé. Acabou que o candomblé é um outro, uma outra energia diferente. É a energia de paixão, de amor, de esperança, de alegria. Acabou com a alegria. Quem me trouxe pra cá, pra esse local aqui que eu não escolhi, eu disse a ele: não vou pra lá, não vou. Foi o caboclo, foi Tupiaçu. Antes de ter esse movimento, ser legado do Orixá, quem me entregou essa terra foi o Tupiaçu. Então, caboclo, pra mim, é a pulsação de vida, de luz, de você dizer assim: eu tô vivo, é daqui dessa força que eu tenho, e é dessa força que eu vou. Caboclo, ele é, eu falo pelo o que me acompanha, o que rege dentro de mim, né? Só pra você ter noção, quando eu perdi meu pai, ele disse que eu perdi um pai e ganhei outro. Que naquele dia ele me assumiria. Eu só tinha 16 anos. Eu acredito muito que esse papel tem que ser exercido com parceria, né? Não adianta você julgar ser pai de santo se você não é pai de santo. A gente vai zelar, né? E ser pai de santo é aquele cuidado que a gente já teve, né? Se a gente se não tivermos uma base dentro de casa, entender o que é um pai, entender o que é uma mãe, a gente não vai conseguir entender o que é um filho. Então, assim, ser pai de santo para mim é parceria, né? É você abraçar a causa, mas também movimentar o processo da hierarquia que não venha se atrapalhar as limitações. É para onde você vai e até onde você vai, né? O que eu diria para os meus irmãos: vamos parar de usar tanta invenções. O pessoal está inventando muito candomblé, né? Hoje, eu não vou nem falar essa parte para não virar um atrito, mas vamos seguir, né? Vamos prosseguir com o que é nos ensinado. Já melhor, vamos manter a nossa tradição. O candomblé é feito de tradições. O candomblé veio da África, veio para cá pelas três princesas e cada um seguiu seus caminhos. E desses caminhos percorridos, as águas percorridas, elas não entram em crise. A crise ela vai existir, mas elas não vão entrar em crise. Elas estão mantendo ali a tradição para que possa seguir, né? Para que hoje eu estou aqui, amanhã o próximo que estiver sentado nessa cadeira venha seguir com a tradição que foi feita. Candomblé não é inovação, né? Porque eu fui na sua casa
que eu gostei daquela roupa que vocês vestem, que eu vou vestir na minha casa. Chama-se tradição. Então, o que eu digo aos meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter cada um as nossas tradições, respeitando cada casa. Se a gente vai visitar uma casa, aquela casa tem aquelas regras, vamos permanecer naquelas regras. Entendeu? Aí nós temos um poder de crítica muito forte, mas vamos criticar um pouco pra gente, interno, e deixar o externo que cada um tome conta de si. Então vamos ser mais amigos, vamos ser mais companheiros, vamos amar mais a seita, para que a gente possa reproduzir para dentro desse coração que pulsa candomblé, que pulsa ancestralidade, uma forma que a gente possa saber que vai ter a sequência. O candomblé não vai acabar. O respeito, se você diz que tem disciplina e respeito, existe hierarquia, se não tiver a ponte que liga isso tudo, você não faz o candomblé acontecer. O candomblé, ele é necessário respeito. Respeito é a base para tudo. Se você tem respeito, você vai ter atenção. Se tem respeito, você vai ter carinho. Com respeito, você vai entender o processo. Né? O candomblé, as pessoas, elas têm uma mania de chegar no candomblé porque disso, porque daquilo. E a cultura lá atrás, o povo lá atrás, dizia que não se podia falar. É porque às vezes não tinha uma resposta para falar. Então, quando a gente vai vivenciando, a gente vai fazendo as coisas, a gente precisa limitar até onde vai a nossa resposta. Então, o candomblé, ele precisa para ter disciplina, precisa do respeito. Só a disciplina pura é teoria. Já o respeito não é prática, é a praticidade do que você está lidando, do que você está aprendendo no seu terreiro. Vamos nos amar mais uns aos outros. Vamos nos respeitar. Candomblé, para ele pulsar, ele precisa do respeito. E o que eu desejo, a mensagem que eu quero passar é que vamos dar uma mão uns aos outros, mas vamos nessa mão que a gente vai dar, vamos respeitar o limite de cada um. Vamos respeitar tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é dedicado, né? E desejar em que a gente possa fazer amanhã um candomblé melhor, mantendo as nossas tradições. Aos meus, é que a gente tome cuidado que a gente vai externalizar, né? Para que o que foi externalizado, ele seja aproveitado corretamente. Aos que estão de fora, que querem entrar, vamos respeitar o que já encontrou, né? Vamos abraçar a causa. Vamos levantar a bandeira de combater essa intolerância, né? Essa perseguição que existe no candomblé. Vamos nos unir, porque não adianta o candomblé crescer, tem milhares de casas, se a gente não faz dessas milhares de casas um respeito. Vou continuar batendo na tecla. Vamos nos respeitar. Vamos nos permitir. Vamos nos amar. Vamos fazer o que o sagrado pede. O sagrado pede que para tudo temos que ter o joelho prostrado, né? Significa que o ato de humildade tem que existir e prevalecer em todos os momentos. Então, a mensagem que eu deixo, vamos preservar o que ainda existe, para que a gente possa manter o que vai existir lá na frente.